Fala meus bons, fala minhas buenas, saudações alvinegras. Hoje dia de ressaca, né? A gente que estava acostumado com aquela ressaca boa, ressaca dos títulos do bicampeonato cearense de 2024, 2025, o que sobrou pra gente hoje foi apenas a ressaca do vice-campeonato. O futebol é assim. Às vezes a gente tá no hype lá em cima, a gente dá aquela caída, e ontem foi a nossa vez, né? Esse vídeo vai ser para trazer as percepções, né, do jogo que eu tive de dentro do estádio. Chegou umas 3 horas, mais ou menos, umas 3 horas antes do jogo, né? Tava bem tranquilo ainda, o trânsito, a gente chegou de boa, chegou rápido, não tinha engarrafamento. E até para estacionar também, foi tranquilo, tá aquele trânsito normal mesmo, assim, aquele anda e pare. Mas nós conseguimos estacionar o carro, estacionei o carro dentro do Castelão, que ontem eu assisti o jogo na especial. Como eu queria estar mais próximo ali do elevador para já subir, a gente estacionou o carro dentro do próprio Castelão. A gente ainda deu uma volta por fora para ver como é que estava o movimento, né? A torcida do Ceará estava bem empolgada. Enquanto eu ouvia as conversas, cumprimentava alguns amigos que eu via ali passando, né, ao redor do Castelão, tava naquele velho espetinho, né? Que ninguém é de ferro, a gente precisa dar aquela forrada antes do jogo. E dentro do Castelão a gente não sabe como é que é os preços. De fato, eu entrei no Castelão faltando 1h30 para o jogo começar. A entrada foi bem tranquila. Na verdade, as entradas do Castelão, né, praticamente numa fila 1h30 antes, né? Sei que a gente, como torcedor, às vezes entra muito em cima da hora e as filas acontecem porque não tem como entrar todo mundo em 15 minutos, né? Que geralmente é o tempo, né, que o torcedor gosta de entrar no Castelão. Quando eu entrei, a primeira coisa que meu amigo foi fazer foi ir atrás da velha cervejinha lá dentro do Castelão. Mas de clássico, todo mundo, né, que vai pra clássico há mais tempo sabe que a cerveja é zero álcool, né? Dentro do Castelão, só zero álcool. Mas ele foi e preferiu não comprar, né? Ficou na velha água. E a gente ficou, já subiu lá, quando a gente estava na especial, e a gente já foi lá mesmo, subiu no último degrau. E a gente gosta de assistir ali porque a visão é muito ampla, né? E ajuda até pra gente analisar um pouco melhor, ver como o time, né, tá postado em campo. Inclusive a gente fica perto da imprensa, as mídias alternativas ficam naquele mesmo ambiente, né? Ontem tinha pouca mídia, sabe? Até isso eu percebi, pouca mídia alternativa acompanhando o clássico. Mas aí começou o jogo, né? Primeiro tempo, o Ceará começou bem, né? Foi pra cima do Fortaleza, assim como o Moza vinha prometendo, né? Colocou o garoto Melk. Eu particularmente gostei do futebol do Melk. Eu acho que ele deveria sim ter entrado, né? Como foi. Até porque os jogadores que poderiam substituir o Melk, acredito eu que deveria ser até pior se eles tivessem começado, já que fisicamente eles não estavam bem, né? Claramente o Vina e o Juan Alano não estavam bem fisicamente. Então, se você coloca o Vina ou o Juan Alano para começar o jogo, sabendo que naquele primeiro momento de jogo, né, os times fisicamente estão mais fortes, né, o fôlego tá ali 100%, então talvez o sofrimento dos dois seria até maior. Então eu acredito que o Moza acertou, entendeu? Acertou com o time, tanto que o time apresentou um bom futebol no primeiro tempo, né? O Fortaleza muito fechado, né? Claramente o Carpini foi mais uma vez para não perder, né? E contar com a sorte, né? Que foi infelizmente o que aconteceu. Logo no início teve aquele lance do Mateuzinho, né? Que ele recebeu a bola, se não me engano, do Matheus Araújo e veio ali pelo lado esquerdo, mas o cruzamento infelizmente foi fraquinho, né? Cruzou nas mãos do goleiro. Depois o Ceará tentou mais algumas jogadas, né? O Fortaleza muito fechado, claro, dificultava demais, né? O Ceará conseguir romper essa fechadura do Fortaleza. E acabou que o time conseguiu o gol apenas na bola parada, né? Aos 28 minutos, Matheus Araújo na cobrança de uma falta lateral, lá do lado esquerdo do ataque do Ceará. Cruzamento perfeito, cabeçada mais perfeita ainda, né? Cara, e que jogador é o Luizão, hein?
um jogador muito tranquilo, muito calmo, um jogador que não tem dúvida. A bola vem, ele faz o corte, ou ele já faz o toque para seguir o contra-ataque, né? Enfim, é um jogador muito bom e vai ajudar demais a gente nos próximos jogos. Luizão, ele chegou para ser titular, não adianta, assim. Eu entendo que o Gilmar, né, da nossa base, poderia, sim, né, a gente pode tentar usar ele ainda, mas não tem, cara. O Luizão chegou e disse: essa vaga é minha e ninguém toma. Após o gol, né, comemoração da torcida, e a partir do gol, sabe, eu senti, assim, que a torcida não tava como nos clássicos anteriores das finais, principalmente, sabe. Eu lembro muito bem que 2024, cara, foi assim... Eu acho que foi um dos melhores jogos que eu fui, assim, como torcedor, pra ver, assim, sentir, sabe, a torcida. A conexão tava muito forte, a gente queria muito aquele título, né? Até porque a gente precisava, né? Não podia deixar o rival ser hexa. Então, a torcida queria muito, o time queria muito, né? Então, tudo isso foi uma junção, né? Uma junção. E aí, ali não tinha pra onde correr, a gente seria campeão de qualquer jeito. Mas ontem, cara, eu não senti, sabe? Eu não senti, assim, aquela vibração como eu senti tanto em 2024 e em 2025. Ontem a torcida, ela tava um pouquinho, claro, a torcida do Ceará ela sempre foi, assim, muito fervorosa, muito empolgada, né? Mas ontem faltou um pouco, sabe? Eu senti que quem tava do meu lado não tava, assim, tão conectado com o jogo. Acho que a palavra é essa. Não sei se, tipo, cearense, mais um, ok, né? Enfim, eu não sei exatamente o porquê, mas eu senti isso, sabe? Senti que a torcida ela não estava tão empolgada como em finais anteriores, que eu também participei. E depois do gol do Ceará, né? O Ceará deu uma segurada, o Fortaleza também não quis ir pra cima, né? O Carpim nem mudou o time. Você vê claramente que o Fortaleza queria que o primeiro tempo terminasse, né? E que o Ceará não conseguisse fazer o segundo gol, né? E foi o que aconteceu. O primeiro tempo foi se arrastando, acabou o primeiro tempo, 1-0, e no segundo tempo o Carpim já veio, né, com as substituições lá, colocou o time mais pra frente, e de fato o Fortaleza, ele pressionou mais o Ceará, mas assim, chance mesmo, o Fortaleza não criou, entendeu? Não teve muita chance. A não ser as bolas paradas, os cruzamentos de escanteio do Mailton, né, que ele é muito forte, né? Mas assim, o Fortaleza de fato não teve nenhuma oportunidade, não teve nenhuma chance clara de gol. E falar em cruzamento, né, que é o lado forte do Fortaleza, assim, o Ceará, ele conseguiu, assim, o Mozart, ele conseguiu ali eliminar essa jogada, né? O Ceará não sofreu com bola parada. Os zagueiros, eles chegaram em todas as bolas, seja o zagueiro, seja quem estava ali no primeiro pau, conseguiu tirar praticamente todas, assim. Eu não lembro do Fortaleza ter... Acho que teve uma cabeçada, a cabeçada foi fraquinha já no segundo tempo ali, mas assim, como no primeiro jogo, não, o Fortaleza não conseguiu usar os cruzamentos como arma ofensiva, né? O Ceará conseguiu eliminar essa jogada total, então foi bem tranquilo. Claro, toda vez que tinha escanteio, né, batia aquele nervosismo, porque era aquela batida forte, tudo poderia acontecer. Mas a zaga foi muito bem, muito bem. Essas bolas, assim, o Ceará não sofreu em nenhum momento. E daí veio o empate, né? Empate do Fortaleza, aquele golzinho cagado, né? E quando o gol saiu, que gol é esse, né? Como é que um time consegue fazer um golzinho desse? O cara errou o passe no meio de campo ali. A bola ia pro Pochettino, e o Pochettino não conseguiu pegar a bola chegou no Fernando, o Fernando deu um chute, bateu e cobriu. Aquele gol que parece que tem que acontecer, né? Infelizmente. E foi o que eu senti na hora, né? Esse gol saiu, provavelmente vai ser pênalti mesmo. E foi isso, o jogo se arrastou, o Ceará não conseguiu mais criar nada, principalmente depois das substituições, né? E assim, tem muita gente falando que o Moza errou, que não era pra substituir, mas assim, cara, no segundo tempo só dava Fortaleza, né? Só o Fortaleza atacou no segundo tempo, principalmente ali no começo, né? Claramente, o time do Ceará não estava mais conseguindo, né? Não estava mais conseguindo se impor. Não sei se o time cansou, o Belk e o Mateuzinho, principalmente o Mateuzinho, né? Não tá com tanta minutagem.
Então é natural que, de fato, eles cansassem. Mas, assim, eu não acho que o Moza errou na substituição, sabe? Ele procurou fazer com que o time novamente voltasse, né, pro jogo, né, voltasse a atacar, né. Teve ainda um lance do Lucas Lima, né, que foi o cruzamento da esquerda, se não me engano, o Fernando. O Mel que deu aquela ajeitada, né, e o Lucas Lima goleia, mas acabou que o gol não saiu. Mas é isso, o jogo foi se arrastando, né. A torcida, como eu falei, não estava tão participativa ontem, certo? Eu não sei se foi só uma percepção minha, né? Se você estiver aí no Castelão, inclusive, comenta aqui, me diz o que foi que você achou, se você também achou que a torcida não estava, né, tão conectada ao jogo. Mas aí veio o momento do sinalizador, sabe? Eu não entendi muito bem o porquê dos sinalizadores, certo? Acredito que até talvez a torcida vá levar até uma punição, talvez não a cargo da CBF, né? Só vai valer pro cearense do próximo ano. Mas assim, sinalizador, assim, 2026 atrapalha o jogo, atrapalha a respiração, né, que tem um cheiro muito forte. Então, assim, tanto que o juiz teve que parar o jogo, sabe? Deu aquela esfriada, só serviu pra isso, dar uma esfriada no jogo, né? Eu até fiquei com medo porque, assim, a zaga do Ceará, ela tava muito ligada no jogo, né? Tudo que o Fortaleza tentava, principalmente com relação ao cruzamento, a zaga estava cortando. Como teve aquela parada, eu até fiquei com medo porque foi justamente nesse momento, né? O Fortaleza tinha uma falta para cobrar, o jogo parou. Aí eu tive aquele medo de desconexão da zaga, porque o jogo para, né? Automaticamente você dá aquela desconectada. E, claro, conecta quando o juiz apita novamente, mas talvez a concentração não seria a mesma. Então fiquei até um pouco com medo nessa hora, mas a batida aconteceu, a zaga acabou tirando e o jogo acabou. E fomos para os pênaltis, né? Os pênaltis, o pessoal fala que é loteria, outros dizem que não, né? Eu acho que é os dois, né? Porque assim, às vezes você bate bem, mas aí o goleiro acerta o canto, às vezes bate na mão do goleiro, entra no gol, às vezes bate no... Às vezes o goleiro defende, vai para fora, então depende muito. Eu acho que os pênaltis foram bem batidos do Ceará, e o Rolando realmente, né, bateu ali a meia altura. O pênalti que o goleiro gosta de pegar. Eu tive um pouco de esperança no último pênalti do Fortaleza, que o Boquete não bateu, porque sempre acontece, né? O Fortaleza, ele tem esse costume de perder o pênalti que vai dar o título, a classificação, mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? E foi um conjunto, né? Um conjunto de desconexão, acabou fazendo com que a gente não ganhasse o tricampeonato, né? E depois, vendo algumas reportagens, assim, pô, os jogadores e a torcida do Fortaleza, eles estavam muito mais conectados. Me lembrou muito de 2024 a torcida do Ceará, sabe? Me lembrou muito, assim. Eles queriam muito, até porque era só muito, né? O tabu ainda continua, né? A gente não perdeu, foi um empate, já são... Quantos jogos? 10? Não, 13? Não tenho muito de cabeça. Se puder, me lembra aqui nos comentários quantos jogos são de tabu, né? Mas assim, pouco interessa esse tabu nesse momento, né? O Ceará perdeu e o tricampeonato agora se foi, né? E agora, pessoal, assim, o que sobra pra gente é a Copa do Brasil. Quinta-feira a gente já tem jogo, vai viajar lá pro Maranhão. Espero que o Mozart consiga essa classificação, até porque financeiramente a gente tá na Série B e sabe que Série B o dinheiro ali é contado. Então, quanto mais a gente puder passar aí na Copa do Brasil, quanto mais longe a gente chegar, melhor. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Foram as minhas percepções do jogo, né? Lá do clássico, de dentro do Castelão. Essa final, eu resolvi trazer esse vídeo porque eu veio para fazer um vlog, né? Assim, trazer a taça para casa, mas acontece, né? Futebol, a única certeza que a gente tem é essa: perder e ganhar ou empatar. A gente empatou e depois perdeu nos pênaltis. A gente não trouxe a taça e não sobrou nada pra gente. Pessoal, mais uma vez agradecer demais quem tá acompanhando o canal, certo? Ontem a gente fez uma semana de canal, né? Primeiro aniversário. E eu quero agradecer de coração todo mundo que tá se inscrevendo, todo mundo que tá assistindo os vídeos, a todos que estão deixando like, certo? A todos que estão comentando, estão dando aquele feedback. Eu fico muito feliz. E faço mais uma vez o pedido. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se puder, se inscreve no canal.
ajuda a gente a crescer e a poder chegar em mais torcedores alvinegros. Pessoal, um grande abraço, um beijo pra vocês, certo? E a gente vai voltar, né, com um videozinho pra gente falar sobre o jogo do Ceará na Copa do Brasil, né? Tá se aproximando e a gente vai entender um pouquinho quem é esse time do Maranhão, trazer algumas informações, tá bom? Mais uma vez um abraço, obrigado por tudo, saudações alvinegras.